Em 1998, uma série de crimes brutais chocou o Brasil. Mulheres estavam desaparecendo, e seus corpos eram encontrados em um parque na zona sul de São Paulo. O responsável? Um homem aparentemente comum, mas que escondia um lado monstruoso. Esta é a história de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Francisco nasceu em 1967, no interior de São Paulo. Desde pequeno, era um garoto tímido e introspectivo. Ainda na infância, passou por traumas e abusos. Quando eu estava na minha infância, eu tive uma tia, eu não quero julgar ela e nem vou citar o nome dela. Ela teve um ato sexual comigo de criança. Naquela época eu tive uns 6 ou 7 anos. E até hoje eu não me esqueço disso, nunca esqueci daquilo. Nunca abusei nada, imagina, que coisa. Eu tinha o que na época? Eu devia ter... Eu já era bem mais velha do que ele, era uma mocinha já, né? 15 anos, né? Se eu quisesse namorar, fazer o que ele tá falando aí, eu ia pegar um moço, um homem. Os problemas começaram cedo na escola. Com 7 anos, Francisco foi expulso da primeira série do ensino fundamental. Aos 14 anos, Francisco trabalhou na limpeza de um frigorífico. Depois, foi transferido para a função de marreteiro. Ele abatia os bois que chegavam ao local. Francisco ainda era adolescente quando a família deixou São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para trabalhar na capital. Foi em São Paulo que Francisco passou a adolescência. Quando ele tinha 24 anos, foi quando os pais resolveram se mudar para o interior para fugir da violência da grande capital. Desta vez foi para a cidade de Guaraci, São Paulo. Então Francisco acabou ficando sozinho em São Paulo, onde já trabalhava de motoboy. Acredita-se que foi neste momento, longe dos pais e amigos, que Francisco se transformou. Qual é a maior lembrança que você tem de quando você era criança? Eu morava com minha avó, né? Sim. E eu costumava muito a descer a um lugar onde que se chamava matadouro. Eles matavam bois, vacas e eu via muita coisa ali, né? Você? Eu via a morte de um animal na frente e aquilo me dava rancor, me dava ódio, eu não mostrava na frente, eu nunca conseguia mostrar as coisas na frente, sempre eu voltava e ficava chorando. Apesar de tudo, ele tentava se relacionar. Teve alguns namoros, mas muitos terminavam devido ao seu comportamento controlador e ciumento. Suas namoradas relataram que ele tinha fantasias agressivas e desejos estranhos. Descrito como um homem de boa lábia, ele se aproximava das mulheres, a maior parte de baixa renda, com uma promessa de emprego. Então, com 30 anos, Pereira costumava frequentar o Parque do Estado para patinar e foi nas imediações do parque que ele encontrou a maioria das suas vítimas, se identificando como caça-talentos. Ele as convidava para fazer um ensaio fotográfico aproveitando o ambiente ecológico, porém, não era bem isso que acontecia. Nessa altura já tinha sentido vontade de matar? Eu tinha medo. Bem antes eu tinha medo. Só que nesse dia, eu acredito que nesse dia, foi o que aconteceu, o meu primeiro delito. Porque eu fui para Ibirapuera. Eu vi meus amigos e uma garota que diziam ser minha namorada, que ela nunca foi minha namorada, eu vi ela uma vez, foi a segunda vez que eu vi ela no meio do pessoal. Então eu fiz um convite para ela, um convite enganoso. Foi na hora que eu fiquei afobado, uma coisa assim. Eu comecei a conversar com ela rapidamente, ela falou, não, aceitou, foi, e vamos. E fomos para lá, para a Mata do Estado. No final da década de 1990, o Parque do Estado, um dos principais pontos turísticos e de lazer de São Paulo, era frequentado por milhares de pessoas. No entanto, em 1998, o local se tornou palco de uma série de crimes brutais que aterrorizaram a população. Mulheres que passavam pelo parque começaram a ser atacadas, agredidas sexualmente, em muitos casos, assassinadas.
Os ataques começaram a chamar a atenção da mídia e das autoridades quando uma sequência de corpos de mulheres começaram a ser encontrada no parque. As vítimas, em sua maioria jovens. O serial killer conhecia cada milímetro do Parque do Estado. Foi por conta disso que ele conseguiu esconder por muito tempo o crime. A polícia só descobriu tudo porque garotos que empinavam pipas aqui no local correram atrás da pipa e conseguiram encontrar pela mata pedaços de corpos. Eram vítimas do maníaco do parque, que tinham sido estupradas, mortas e enterradas nesse local por ele. A polícia descobriu que os padrões do ataque se repetiam. As vítimas eram encontradas nuas, sinais de asfixia, sinais de violência sexual e com mordidas, o que indicava a ação de um serial killer. A população entrou em pânico e o medo se espalhou pela cidade. Mulheres evitavam frequentar o parque e a polícia intensificou as patrulhas na região, mas os ataques continuavam. Com o aumento dos crimes, a polícia começou a investigar e descobriu um padrão. Mulheres jovens, promessas de trabalho e um parque como cenário. Com a repercussão dos crimes, a polícia começou a investigar e, após analisar as evidências e depoimentos de testemunhas, identificou o suspeito, Francisco de Assis Pereira. Seu rosto foi amplamente divulgado na mídia. Seria difícil dar mais um passo sem ser visto. Até a própria mãe começou a desconfiar que o procurado era seu próprio filho. O negócio está em São Paulo. Ainda pensei comigo lá perto de onde a gente morou, Parque do Estado. Que coisa. Aí comecei a seguir, né? Mas sem saber nada. Passava a reportagem, eu corria ver. Pediram que fosse feito um retrato falado do suspeito, divulgado em todas as mídias. A mãe de Francisco se lembra de quando viu casualmente o retrato na televisão. Quando deram assim na televisão, um clique na televisão, eu respirei fundo e falei, não, isso não pode ser, parece que o Francisco. Sentindo-se encurralado, Francisco fugiu de São Paulo e tentou se esconder no sul do Brasil. Mas não adiantou, após ser reconhecido por uma das vítimas que sobreviveu a um ataque. Ele foi localizado e preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, em 4 de agosto de 1998, enquanto tentava embarcar em um barco para atravessar a fronteira com a Argentina. Mas a polícia já estava monitorando seus passos e conseguiu detê-lo antes que escapasse. Pesquisas realizadas por policiais civis do DHPP revelam que 23 mulheres haviam sofrido ataques naquele parque, dentre as quais 11 tinham sido assassinadas. Mas acredita-se que o número de vítimas possa ser maior. Segundo ele, os ataques eram motivados por um desejo incontrolável de violência e por uma raiva profunda contra as mulheres, que ele atribuía a problemas pessoais e frustrações em sua vida. E aí acontecia o desejo, né? Aquela forma maldita de querer pegar a pessoa e o inimigo dentro, gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De morder a carne. No julgamento, foi condenado a 285 anos de prisão por múltiplos crimes. No entanto, pela legislação brasileira, ele poderá cumprir, no máximo, 30 anos. Hoje, em 2025, Francisco está com 57 anos de idade. Até hoje está preso, conhecido como Maníaco do Parque, está atualmente cumprindo sua pena na penitenciária Orlando Brando Filinto, localizada no município de Aras, interior de São Paulo. Condenado a mais de 280 anos de prisão por seus crimes, Francisco poderá, de acordo com a legislação brasileira vigente na época de sua condenação, cumprir no máximo 30 anos de reclusão. Assim, há a possibilidade de que ele seja libertado em 2028. Para que isso ocorra, o criminoso deverá ser submetido a vários testes psicológicos, que atestem sua capacidade de viver em sociedade.
um possível empecilho para sua soltura, tendo em vista que o próprio criminoso já disse algumas vezes que voltará a cometer outros crimes comandado pelo demônio que controla seu corpo. O laudo dos psiquiatras ainda atestou que ele tinha transtorno de personalidade antissocial, nome para quem tem psicopatia, termo já em desuso, da qual a principal característica é a ausência de sentimentos. Seu caso entrou para a história como um dos mais chocantes do Brasil. O caso do maníaco do parque nos lembra como criminosos podem se esconder por trás de uma aparência inofensiva. É um alerta para a importância da segurança e da atenção a golpes e falsas promessas. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Até a próxima!